Boa tarde, o Tribuna Notícias começa agora e eu te faço uma pergunta. Como está a decoração da sua casa? Quer melhorar, reformar alguma parte? Falta dinheiro? Vamos dar as dicas para deixar tudo mais bonito e original, sem causar tanto estrago no bolso. Olha, tem cada coisa que a gente nunca imaginaria. E aqui no estúdio tem papel de parede, além de outros objetos que ajudam a mudar o visual. Nós lançamos o desafio para 2 decoradores super competentes. Com pouco dinheiro e pouca bagunça, eles transformaram o apartamento de um músico. O Fernando mora de aluguel e queria ter a casa mais bonita sem mexer tanto no imóvel. O resultado surpreendeu. E no Tribuna Notícias você vai ver também o caso da menininha de 6 anos que pediu proteção ao avô. Não queria ficar sozinha, acabou sendo vítima de violência sexual. Pai e mãe da criança procuraram a polícia desesperados. Na praia lotada, ao meio-dia, o grupo fuma maconha sem se preocupar. Situação comum na Praia da Costa, região nobre de Vila Velha. Uma procura que terminou de forma trágica. Um estudante desaparecido desde domingo foi encontrado morto. Cuidado ao usar o caixa eletrônico. Paulistas foram presos quando tentavam instalar um chupa-cabra no equipamento. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. Ela estava com medo de ficar sozinha e pediu ao avô que fizesse companhia. A menina de 6 anos não imaginava que o homem a quem pedia proteção se tornaria o pior pesadelo. Depois de se acalmar, a criança de 6 anos contou como foi abusada pelo avô de 59 anos. Eu falei, avô, fica um pouquinho comigo, porque eu tenho muito medo de ficar sozinha aqui. Porque a vovó não estava aqui. E aí eu deitei, aí depois ele começou, ele ficou em cima de mim, depois começou a me beijar no pescoço. O pai chegou transtornado no DPJ de Vila Velha. Nunca imaginou que o próprio pai faria uma coisa dessas. Abalado, não quis gravar entrevista, levou a esposa de resguardo, o filho recém-nascido, uma filha de 2 anos e a menina de 6. A mãe foi quem descobriu o caso, depois que a filha chegou chorando para contar. Eu tinha mandado ela chamar ele para almoçar. Aí ela desceu. Quando ela subiu, eu falei, minha filha, por que você demorou assim? Meu avô estava me agarrando. A família saiu aqui do DPJ desolada. O pai disse que não tem mais como voltar para casa, porque o avô mora no mesmo local. Ele queria a prisão do próprio pai. Mas como o fato teria ocorrido um dia antes e não é mais flagrante, o delegado não pôde mandar prender o suspeito na casa dele. O que fez foi tomar algumas medidas para que a investigação do caso continue. A mãe relatou que a menina foi acariciada pelo avô. Entretanto, é prática comum a gente encaminhar a criança para fazer esse exame para comprovar se houve ou não a prática sexual com essa criança. O caso agora vai ser encaminhado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Paulista é detido acusado de instalar chupa-cabra em caixas eletrônicos. Foi na agência de Cobilândia, em Vila Velha. A perícia da Polícia Civil recolheu digitais nos caixas eletrônicos com suspeita de violação. Uma pessoa foi presa. Rafael Nogueira, de 28 anos, é acusado de instalar máquinas chupa-cabras em caixas eletrônicos. O crime foi descoberto por funcionários da Central de Vídeo Monitoramento da agência, que funciona 24 horas. As imagens ainda estão sendo analisadas pela polícia. As informações são que o suspeito teria utilizado chaves de fenda e alicate para instalar um sistema de captura de dados no caixa eletrônico. E ele não teria agido sozinho. Segundo o responsável pela segurança da agência, as câmeras flagraram um segundo suspeito dentro do banco. O paulista nega tudo. Diz que está no Espírito Santo a negócios e que foi ao banco apenas para depositar um dinheiro. Você não estava instalando nada nos caixas? Não instalei nada. Por que estão te acusando disso? Tem imagens que mostram vocês lá dentro. Não, tem que provar a imagem. Não tava lá dentro fazendo. Eu sou um correntista normal. Posso usar a agência normal, como qualquer um.
Um tiroteio em um bar lotado deixou pelo menos 4 feridos em Vila Velha. 50 pessoas estavam no local quando homens chegaram atirando. O tiroteio aconteceu neste bar em Jardim Guaranhuns, Vila Velha, por volta de 4h30 da manhã. De acordo com informações da polícia, foram mais de 30 disparos de pistola 380. As marcas dos tiros ficaram na parede, na porta e até nas cadeiras. 4 homens chegaram de carro, pararam o veículo e dispararam. Na hora em que os bandidos chegaram atirando, mais de 50 pessoas estavam aqui no bar. Desesperados, os clientes correram para dentro do estabelecimento. 4 pessoas foram atingidas e tiveram ferimentos leves. A polícia não apontou o motivo do crime, mas moradores disseram se tratar de uma briga entre gangues rivais do tráfico de drogas. Um acidente deixou o trânsito lento hoje cedo na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Um ciclista foi atropelado por uma moto que desviou de outro motociclista. A bicicleta ficou com as rodas empenadas e jogada no meio da rua. Seu Reginaldo teve ferimentos leves, mas ficou muito assustado quando foi atingido pela moto. Eu vim lá pra cá, não sei o que aconteceu, a moto de repente me deu uma pancada e quase caí para lá da pista. O motociclista fraturou o antebraço esquerdo e teve ferimentos leves pelo corpo. Ele contou que perdeu o controle do veículo ao desviar de outro motociclista. Eu estava vindo na minha mão normalmente. Aí o motociclista estava do meu lado, só que ele foi mais para o meio, onde que eu estava vindo. Aí para mim não atropelar ele, eu freiei, mas só que quando eu freiei, aí eu virei para o lado, só que eu virei para o lado já estava em cima do meu fio. Aí aconteceu o que aconteceu. O acidente aconteceu por volta de 9h30 da manhã na Avenida Carlos Lindenberg, próximo à entrada da segunda ponte em Vila Velha. A equipe particular de resgate passava na hora e prestou atendimento aos feridos. Estávamos na unidade se dirigindo ao município de Venda Nova para fazer uma remoção de um paciente RN, um recém-nascido, e acabamos que deparamos com um acidente aí, só que foi só um susto mesmo, uma fratura em antebraço esquerdo. Como a ambulância particular era adaptada para socorrer recém-nascidos, não teve como transportar o motociclista ferido. Foi preciso aguardar um veículo do SAMU. O trânsito ficou lento no local. E na Serra, um outro acidente interrompeu parte da BR-101. O caminhão perdeu o controle e tombou na entrada do bairro Laranjeiras. A carga de mamão ficou espalhada na pista. Toda ela foi saqueada. A Polícia Rodoviária controlou o fluxo de veículos. Esse acidente envolveu ainda um outro veículo. O motorista foi socorrido e levado para o hospital. A busca de uma família que terminou da pior maneira possível. Um estudante de 18 anos que estava desaparecido desde domingo foi encontrado morto na prainha em Vila Velha. Iago dos Santos Segato levou um tiro na cabeça. O jovem foi visto pela última vez domingo à noite em Itapuã, onde morava. Ele estava com alguns meninos junto, bicicleta, e nem a bicicleta dele apareceu. A família fez buscas por hospitais, delegacias. No sábado, Iago foi detido por causa de um suposto celular roubado, mas foi liberado por falta de provas. Eu imaginava que seria uma execução, seria algum lugar ou mesmo preso, entendeu? A gente preferia que tivesse preso. A polícia está investigando o caso. Foram várias denúncias. Um grupo estaria amedrontando os moradores de um bairro de Vila Velha. A polícia fez buscas, apreendeu armas e drogas. Policiais do Grupo de Apoio Operacional apreenderam uma espingarda calibre 12 com munição, além de um revólver 38, 4 pedras de crack e um papelote de cocaína. Policiais receberam várias denúncias de que um grupo estaria fortemente armado em uma casa no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Quando equipes do GAL patrulhavam a região, bandidos empreenderam fuga. O local funcionava a serviço do tráfico e eles estariam amedrontando os moradores. A situação foi real, porque essa arma apreendida ela está em perfeitas condições, estava em condições de tiro, ok? E eu acredito que os moradores, eu acho que pode confiar mais na polícia a partir de hoje, que a gente vai estar pronto para atendê-los. Um dos bandidos foi alcançado ainda no local. Dironides Ferreira Santos, de 36 anos, havia saído da cadeia há apenas 20 dias. Mesmo tendo sido preso por tráfico, negou o envolvimento. Pegaram da minha casa, viu? Os vagabundos se invadiram no meu quintal lá, viu? Aí deixaram as armas para trás e pegaram as armas lá, eu estava dentro de casa.
Uso de droga em plena luz do dia na Praia da Costa, em Vila Velha. Grupos se reúnem e assustam banhistas. Os comerciantes da região também relatam casos de violência e pedem atenção especial contra gangues que andam de moto. Quase 20 jovens reunidos na Pedra da Sereia, que fica na Praia da Costa, fazendo uso de drogas. Reparem que o cigarro de maconha circula de mão em mão entre os garotos. Tudo foi monitorado pelas câmeras da orla de Vila Velha. No último domingo, por volta de meio-dia, com praia cheia. Minutos depois, o grupo tenta se dispersar ao perceber a presença da polícia. Mas os PMs conseguem concentrá-los novamente para a abordagem. E apenas um é levado. Os outros vão embora normalmente. Os frequentadores da Praia da Costa estão assustados com essa ousadia. Um banhista que não quer ser identificado tentou inclusive denunciar, mas não conseguiu. E tem um grupo fumando ali na ponta dos barcos de pesca ali, tem um grupo fumando. Então eu quero que a polícia venha em cima e olhe isso aí. O uso e o tráfico de drogas na região estão diretamente ligados a outros tipos de crime, roubos e assaltos. Principalmente quando a gente quer fazer uma caminhada, né, ter mais liberdade para andar, já tem esse receio de sair, justamente por causa de assaltos, devido a essa pedra aí que realmente os usuários ficam mais ali, outros aqui na areia. Meu genro mora na Praia da Costa, foi assaltado, chegou 2 caras, levaram o carro dele. Isso é comum. Bem mais comum do que a gente imagina. O presidente da Associação de Moradores da Praia da Costa diz que, em média, 10 carros são roubados por mês no bairro. Nós já encaminhamos ofício ao secretário de Defesa Social do município, senhor Edir Porto, solicitando uma câmara naquela praia para inibir essa prática de usuários e vendedores de droga naquele ambiente. A insegurança também afeta os comerciantes, que têm pontos fixos e não podem escapar da criminalidade à solta pelas ruas da Praia da Costa. Quem trabalha aqui vê grupos andando armados, muitos chegam de moto e não há fiscalização para inibir. Resultado, queda de movimento, prejuízo e gastos extras. Esta comerciante tem medo de ser reconhecida, atua há 27 anos ali. Eles tinham que, por obrigação, fazer um cerco e fazer uma blitz bem feita contra os motoqueiros. Muitos andam armados, muitos andam que eles mostram as armas, levantam a camisa, eles não respeitam ninguém, não respeitam idoso. Ela não divulga o valor gasto, mas a única solução foi contratar segurança particular. Um deles tem que dar conta de uma esquina toda, uma situação preocupante, um bairro nobre e turístico. Bandido de moto, sem moto, ataca mesmo, entra para roubar. Se a gente não atuar rápido, eles levam mesmo. A Secretaria de Defesa Social diz que estuda a possibilidade de instalar mais uma câmera perto do Clube Libanês e com o sistema Tagarela na Curva da Sereia. A PM informou que tem contato direto com a Prefeitura e quando as imagens detectam alguma infração, imediatamente atende à ocorrência. Diz ainda que os policiais têm feito abordagens a usuários de drogas na região. Eles são encaminhados para a Polícia Civil, onde assinam um termo circunstanciado e são liberados. No sábado, você também pode procurar emprego. Há várias empresas que fazem o cadastro pela internet. Na Selecta, por exemplo, tem 80 vagas. São oportunidades para vendedor, supervisor de produção, promotor comercial, técnico em segurança do trabalho, engenheiro mecânico, técnico em informática e muito mais. Anote o site www.selecta-es.com.br. E no próximo bloco, confira mais vagas de emprego. São chances para caldeireiro, encanador, auxiliar de obras e muito mais. E ainda, dicas de decoração sem gastar muito. Um jeito fácil, sem quebra-quebra. É o assunto da nossa entrevista ao vivo de hoje. O Tribuna Notícias volta daqui a pouco, não saia daí. Voltamos a falar de emprego. As vagas agora são para pedreiro, caldeireiro, encanador, auxiliar de obras, vendedor externo, coordenador de RH, auxiliar administrativo. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail seleçãovitória-es@gestorrh.com.br. Chega uma hora que a casa da gente precisa de uma reforma e de uma pintura, enfim, de uma melhorada no visual, não é? O problema é que para fazer qualquer mudança é preciso gastar.
Mas se o orçamento está apertado, o que fazer? Bom, o Tribuna Notícias de hoje vai te dar algumas dicas para uma decoração fácil e que não pesa muito no bolso também. Para essa tarefa, convidamos 2 decoradores e para ele um desafio, mudar a cara do quarto de um músico que você vai conhecer agora. É o Fernando. Ele mora num apartamento alugado, não pode mexer muito na estrutura e está com um orçamento bem apertado. Confira na reportagem de Gisele Menezes. Eu não sei o que deu em mim, assim pra parar e olhar o céu, falar das flores. É no quarto que Fernando, músico por profissão, passa a maior parte do tempo. Aqui ele ensaia, compõe e, claro, também descansa depois de uma noite de apresentações. Desce devagar, eu pego rindo sem parar. Um ambiente que eu choro, que eu me divirto, que eu vejo meu computador, leio, tudo tá aqui. Para deixar o espaço com cara de quarto de músico, Fernando acabou improvisando. E até uma placa de trânsito virou objeto de decoração. Tudo para tentar encobrir um pouco os tijolinhos aparentes, que ele não gosta nem um pouco. Mas como o apartamento é alugado, não pode pintar e muito menos rebocar. Se eu pudesse, eu deixava só uma parede de tijolinho e as outras eu quebrava os tijolinhos e pintava mesmo. Sabe, ou de um amarelo ou de um branco mesmo. Mas com o apartamento alugado? Aí não rola. O jeito foi apelar para a ajuda profissional. O designer de interiores Vinícius Alberto Moraes topou o desafio e promete mudar a cara do quarto. Tudo, é claro, levando em conta a personalidade do cliente. De acordo com a personalidade e de acordo com o modo de vida de cada cliente. No caso do Fernando ele é músico, ele é muito ligado à cultura contemporânea, à cultura capixaba. Então isso é um fortíssimo atrativo para desenvolvimento de um projeto e de uma estética genuína para o cliente. Vinícius trabalha em conjunto com a sócia, a também designer de interiores, Caterline Torresani. Depois do encontro dos dois com Fernando, é hora de partir para as compras. Só que o orçamento está apertado. São apenas R$500 para decorar todo o ambiente. Uma boa opção para decorar com baixo custo é investir nas cores. Mas isso não quer dizer que você vai ter que pintar uma parede inteira de laranja ou de verde. Dá para mudar o ambiente usando como aliados os tecidos. A indústria têxtil oferece uma grande variedade de cores, texturas e estampas. E geralmente os tecidos já vêm coordenados. Tudo bem fácil de combinar. É ótimo você brincar com cor e com estampa, porque acaba que você consegue dar um toque no ambiente, um toque especial, gastando pouco, entendeu? Através de tinta, tecido, almofadas. Pois é, agora a gente viu que é um grande desafio, né? Eu estou aqui com o Vinícius, com a Caterline, direto da Casa Cor para o quarto do Fernando, né? É possível aí a gente modificar esse ambiente sem gastar muito, sem quebrar o apartamento já que ele tem que entregar depois o apartamento alugado. Como é que é isso, Caterline? Dá sim, é bem fácil. A gente tem muita opção hoje em dia no mercado de alternativas assim, que a gente pode resolver sem mexer na estrutura do imóvel, já que ele vai ter que ser devolvido, né? A gente tem a opção de coxas variadas, de cores, almofadas, papel de parede, tinta, pintar um teto, pintar uma parede. Vários investimentos que a gente consegue fazer sem ter muito custo. E vocês trouxeram aqui algumas coisas, né? Eu vou pedir para o Vinícius mostrar para a gente, né, Vinícius, o que tem aqui. A gente viu que tem bastante cor. Vamos lá, vamos começar o quê? Pelo papel de parede, que é uma característica de vocês também, né? Então assim, uma opção que é bastante bacana de modificar o ambiente, gastando relativamente pouco, é utilizar papel de parede. Então aqui a gente tem um exemplo de um papel de parede, que ele costuma vir em rolo, né? Que você é só aplicar com cola. Você pode procurar uma pessoa para um instalador de papel de parede, só que se você for buscar um tutorial na internet, você consegue fazer isso até sozinho em casa. A gente vê com papel contact também, né? Um papel contact especial, como é que é isso? Sim. É o seguinte, hoje em dia, com o advento da internet, eu acho que quase tudo você pode tentar fazer sozinho. E você tem opções em blogs de decoração, em sites sobre faça você mesmo, essas opções. Então você tem você pode fazer uma decoração alternativa na sua parede, desde usando um papel de parede convencional, ou restos de papéis de parede, refugo,
papel contact também. O bacana do papel contact é que ele é autoadesivo. Então é só você retirar a película e aplicar direto na parede. E uma outra solução que a gente trouxe aqui, que são os guardanapos decorativos, que são aqueles guardanapos que a gente compra em casas de festas, que é bastante barato mesmo. Você pode comprar uns 3, 4 pacotes e você aplica com uma cola branca diluída em água e inverniza depois. Então você tem uma opção super legal de uma parede descolada gastando menos de R$50. Agora a gente também tem aqui umas molduras, né? A gente sabe que o trabalho de vocês alia a alternativa com o sofisticado, né? Aí a Caterlina vai explicar um pouquinho pra gente. São molduras aqui que a gente pode ter uma moldura mais sofisticada e que dura para a vida toda também, né? Deixar o quadro ali exposto em cima de um móvel, como é que é isso, Caterlina? Então, dentro dessas duas opções que a gente trouxe, a gente está tentando mostrar para vocês que é possível você ter uma obra de arte em casa, até de baixo custo, só que você pode tentar valorizar ela de várias formas, colocando uma moldura, se você quiser com menos custo, você coloca uma moldura mais simples, como aquela douradinha. Se você quiser uma coisa mais sofisticada, mais moderna, mais imponente, você já vai optar pela outra que tem um custo mais alto, mas também nada que fuja da realidade, entendeu? Então, com essas dicas aí, a gente vai voltar rapidinho com o resultado da transformação no apartamento do Fernando. E muito mais dicas aí também de decoração com o Vinícius e com a Caterlina. É só um instante, eu volto já. No outro bloco, nós mostramos o quarto do Fernando Ballarini, que é músico e estava querendo dar uma renovada no visual do quarto. 2 decoradores receberam essa missão de transformar o ambiente, mas sem gastar muito. Vamos conferir como ficou? Depois de uma semana de trabalho, é hora de acertar os últimos detalhes e colocar o que falta no lugar. Os designers de interior Vinícius Alberto Moraes e Caterline Torresani se dividem nas tarefas. Arrumam a cama e acrescentam quadros e objetos na decoração, baseada principalmente no uso de cores e material alternativo. A gente tentou aproveitar uns adornos alternativos que ele já tinha, umas coisas bem legais. A placa do carro, por exemplo, de SIG, pare, e o violão dele, alguns outros objetos que ele tinha aqui no quarto, a gente tentou aproveitar para baixar esse custo também, que a gente tinha que fazer as outras coisas. A disposição dos móveis também mudou, deixando o quarto mais espaçoso. Então a gente mudou a posição da cama, a posição da mesinha dele de estudo também, para ficar um espaço maior para fluxo e circulação. Bom, chegou o grande dia. Já se passou uma semana, o Fernando acompanhou o passo a passo aí dessa transformação, mas o resultado final ele ainda não viu. Você ainda não viu o quarto pronto, né? Não. E qual é a sua expectativa, assim? Eu quero muito ver. Tô muito ansioso. Vamos lá então, Fernando. Chegou a hora. Conta, o que você achou? Amei aquele violão ali. O quarto ficou fantástico. Lembra da placa de pare do Fernando? Então, ela foi para a escrivaninha, junto com a luminária que ele também já tinha. As garrafas de cerveja e de água mineral fazem as vezes de vaso de flores. A cadeira reciclada e os quadros feitos de lápis de cor, nanquim e hidrocor completam o canto de estudo. A cama é outro ponto forte do projeto. Ficou parecendo mais um sofá, cheio de almofadas. E olha o painel de sobras de papel de parede, usado para esconder os tijolinhos que o Fernando não gostava. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi para o alto da prateleira, junto com esculturas, CDs e um instrumento de trabalho. O violão serve como pano de fundo para o altar improvisado. E até as caixas de som têm função dupla, viraram mesa de apoio para o abajur de vidro. O tapete vermelho e a banqueta amarela dão o toque final. Eu acho que ficou tão aconchegante, sabe, o ambiente. Deu realmente uma clareada, que era o que eu queria. Pode. Maravilha. Tudo muito simples, mas com a cara do dono do quarto. Nossa, ficou muito legal. Vinícius e Caterline, vocês estão de parabéns. Agora, uma curiosidade ali é aquela parede com papel de parede mesmo
retalhado. Como é que foi que vocês fizeram isso? É refugo de papel de parede. Aquilo ali é sobra de um catálogo antigo, aquele catálogo de venda. Então, caso a pessoa consiga esse catálogo, ela pode fazer uma parede bacanérrima, gastando nada, gastando cola e água. Agora, vocês realmente têm muita originalidade, tanto que receberam um prêmio, né, da Casa Cor. Conta que prêmio foi esse, a gente vai rodar aqui nas imagens, né, para a gente mostrar de que ambiente foi esse. Que prêmio foi esse? A gente ganhou 2 prêmios, na verdade, o mais original e o mais ousado. E o que a gente tem aí nessas imagens que geraram esse prêmio aí? Vamos falar aí, Vinícius. Eu acho que é o porco dourado. É o porco dourado. Porque, na verdade, na Casa Cor, a gente procurou discutir arte contemporânea produzida em Vitória e cultura capixaba. Só que a gente quis ir um pouco mais além. Então, a gente colocou um porco dourado que é comprado em beira de estrada e a gente aplicou folha de ouro. A gente trabalhou também um flamingo, que é encontrado em beira de estrada, e vários elementos alternativos que tem que ir na Casa Cor para conferir. E na casa do Fernando também tem essa cadeira que também é bem alternativa, né, que vocês mostraram. Mostra aqui pra gente qual é a característica dela. Ela também tem folha de ouro, foi encontrada no lixo. Como é que foi isso? Essa cadeira ia ser jogada fora e a gente entregou essa cadeira para a artista Esteleta Ferreira fazer uma customização, que é uma das características do nosso trabalho, que é pegar móveis que vão ser jogados fora, ou então são vendidos em brechó, e dar um up nesse móvel. Então, a gente fez uma pátina mostrando a pintura original da peça, aplicamos madeira de demolição no tampo e folha de ouro nas laterais. E agora também, para quem quer decorar o restante da casa, outros ambientes, a gente tem dicas, né, em uma maquete que o Vinícius preparou. Como é que foi essa maquete aí? Vamos rodar a maquete aí de outros ambientes, Vinícius. Que alternativas a gente tem? Então, uma alternativa que a gente se apropria muito é a questão de abusar das cores. Então, se a gente trabalhar uma cor diferenciada no teto, um rodapé de uma cor diferente, porta também, você consegue dar digamos que um tchan no apartamento gastando pouco. E outra proposta que a gente tem é comprar obra de arte de artistas locais e pela internet. Tipo o caso do Kael Kasabian, que são essas 2 obras que a gente tem aqui embaixo. Ele vende pela internet, vende pelo Facebook. Então, é uma forma de você comprar de um valor diferenciado. E aqui também a gente tem alguns quadros que é do Fábio, que ele pintou até alguns ambientes nossos lá da Casa Cor, que a gente conheceu ele assim na rua, ele estava pintando algumas paisagens da Praia do Canto, e a gente convidou ele para pintar alguns ângulos do nosso ambiente lá da Casa Cor para tentar vender para os nossos clientes de um valor justo, né? Ok, Vinícius, olha, muita coisa que a gente tem para falar, realmente são muitas alternativas, né? E parabéns pelo trabalho de vocês, pelo reconhecimento também. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até a próxima.